Diga amém, Pai. Vamos ler a palavra de Deus que está aqui, Salmos capítulo 8, versículo 4. Quantos acharam, digam amém, Jesus. Podemos? Amém. Que o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. Vamos orar? Senhor Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, obrigado, Senhor, por estar na tua casa, obrigado por estar na tua presença, obrigado, Senhor, por estar diante da tua igreja, obrigado, Senhor, meu Deus, por esses dois legendários, homens de verdade, Senhor, homens corajosos, homens ousados, Senhor, que tiveram a coragem de ir e saber como funciona, e como é estar ali, Senhor, e passar esses 4 dias na tua presença. Que o Senhor levante mais homens de Deus, mais legendários nessa igreja, Senhor, nessa cidade, nessa nação, nesse estado, Senhor. Que o mundo seja totalmente contagiado com a tua presença e com a tua glória, Senhor. Meu Deus, que o Senhor agora venha curar também, ó Deus, a pessoa que está no hospital, vem curar a irmã Helena, Senhor, em nome de Jesus, vem restaurar a sua saúde, Senhor. Também o seu Mário Jorge também, vem curar também em nome de Jesus, trazendo cura e libertação para a sua vida, meu Deus. Que o Senhor abençoe todos que estão aqui nessa noite, os nossos visitantes e amigos, sejam abençoados em nome de Jesus. Diga amém, dê um aplauso ao Senhor Jesus. Se eu colocasse uma mensagem nessa palavra de hoje, eu colocaria assim: Deus não esqueceu de você. Deus não esqueceu de você. Deus não esqueceu de você. Deus nunca esquece de nós. Jamais esquecerá Deus do seu povo. Diga amém, Jesus. Mas quem é o homem? Quando o salmista diz assim: quem é o homem, Senhor? Para que o Senhor se lembre dele. É porque Davi, ele reconhecia que o homem, na sua fragilidade, na sua falta de maturidade, não existia a função de sacerdote da sua casa, que o homem, como cabeça da sua casa, não fazia com que ele fosse o cabeça da sua casa, e que o homem, na sua natureza pecaminosa, tinha suas falhas e tinha os seus erros. Por isso que ele escreveu aqui: quem é o homem? E quem é o homem? O homem é um ser criado por Deus, é um ser criado à sua imagem, à sua semelhança, como diz Gênesis capítulo 1, 26, que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e fez o homem do pó da terra, e soprou nesse boneco de barro algo tão nobre, algo tão rico, algo tão precioso, que é o fôlego de vida. Deus deu ao homem o fôlego de viver, a vida. Quando Ele sopra no homem, Ele dá a vida para que o homem viva. E o sopro de Deus, aquele sopro, foi um sopro de vida para a eternidade. Deus não deu a vida ao homem para que o homem morresse. Deus não fez o homem para morrer. Deus fez o homem para viver eternamente. E esse é o projeto de Deus para todos os homens e todas as mulheres da terra. Posso ouvir amém, Jesus? Para todos nós. Essa é a palavra e a promessa de Deus, que todos os homens se salvem,
Então, quem é que é o homem? O homem é um ser mortal agora, é um ser de barro, é o espírito na vida de um homem, num boneco de barro. Esse é o homem, nas suas fragilidades, na sua pequenez. Por isso que Davi diz assim: quem é o homem? O que o homem é? E eu diria, se o homem simplesmente é um ser criado por Deus, que é mortal, que vai morrer, que vai tombar. Esses tempos agora estou pensando nisso, assim, Deus me deu a pensar nisso. Hoje eu fui fazer um exame, uma ressonância, que entra naquele tubo que vai lá dentro assim, e ali eu não quis nem ficar olhando, porque eu fiquei um negócio tudo fechado. Eu fiquei só de olhos fechados. Eles colocaram um fone no meu ouvido para que eu não escutasse os barulhos da máquina, apitando e tudo mais. Eu fiquei pensando na minha vida. Digo, Senhor, eu sei que um dia vai chegar o meu dia, vai chegar a minha hora. Mas eu não quero ficar um velho inútil, alguém que não dá resultado, alguém que não te serve. Eu não quero ficar alguém que não dê frutos. Eu quero ser um idoso, mas cheio da tua presença, aleluia. Eu quero ser um idoso ancião, Senhor, que te louva e que te adora. E quando eu tiver força para viver, força para caminhar, força para falar, quantos legendários vier na minha vida, eu vou em nome de Jesus, porque Ele vai me ajudar a subir nova montanha, aleluia. Diga amém e dê um aplauso ao Senhor Jesus. Então, o que é o homem? O homem é um ser criado por Deus para evoluir. Quando Deus disse ao homem: façamos ele a sua nossa imagem e semelhança, e que ele cresça e multiplique. Então a vontade de Deus é que o homem evolua na sua sabedoria, na sua inteligência. Porque nós não temos, irmão, nós não temos nem 10% da inteligência de Deus. Nós não temos nem 10% da sabedoria de Deus. Nós estamos longe daquilo que Deus queria para nós. Mas por que isso, apóstolo? Por causa de algo chamado pecado. Por causa da iniquidade que entrou na vida do homem no dia que Adão, esse homem e essa mulher criada por Deus, do pó da terra, que um dia que esses seres, que eram ser para multiplicação, o homem que ia evoluir na multiplicação, ia gerar gerações e gerações e gerações e gerações. Esse homem um dia teve uma falha muito grande na sua vida, que desatou a morte na terra. Então, quando Davi diz, o que é o homem? O homem é isso: um ser pecador, um ser mortal, um ser gerado por Deus, mas que precisa da graça de Deus, para que possa viver eternamente. E eu quero dizer, senhoras e senhores, que essa graça chegou até nós. Ela se chama Jesus, o Cristo vivo de Deus, aleluia. A nossa graça chegou, diga amém e dê um aplauso a Ele. Mas na verdade, o homem foi que se afastou de Deus e que se esqueceu de Deus, mas Deus nunca esqueceu do homem. O homem foi que se esqueceu de Deus. Adão se esqueceu de Deus, Eva se esqueceu de Deus. E quando é que a gente se esquece de Deus? Quando a gente começa a desobedecer a sua palavra. Quando a gente começa a fazer tudo aquilo que é contrário ao que diz na sua palavra. Então, todas as vezes que a gente desobedece a palavra de Deus, nós estamos se esquecendo dele. E isso traz consequências para o homem. Adão se esqueceu de Deus, Eva se esqueceu de Deus,
Muitos se esqueceram de Deus no passado, começaram a adorar outros deuses, começaram a adorar Deus de pau, Deus de pedra, Deus de gesso. Agora tem Deus de pano, tem Deus de chifre. Em junho agora, de julho, a partir do dia 8, se não me engano, vai começar a festa do boi bumbá. Pasme, queridos, que muitos crentes irão para essa festa. E vão adorar um Deus de pano, que a Bíblia diz que tem olhos, mas não podem ver. Que tem ouvidos, mas não podem ouvir. E que tem boca que não pode falar. E que tem mão que não pode apalpar. Sabe por quê? Porque são deuses materiais, são deuses pagãos que não podem salvar. Não podem salvar. Mas estarão lá diante dos deuses pagãos. Assim como Israel esqueceu de Deus. Quando Moisés estava na montanha do Sinai, recebendo a palavra de Deus, recebendo as regras, a doutrina, a prática da fé, o povo estava debaixo, lá abaixo, lá na montanha, adorando um Deus de ouro, um bezerro de ouro. A coisa piorou tanto que antigamente era de ouro, agora é de pano. E muita gente vai para a televisão e vai passar horas olhando a festa do caprichoso e do garantido, que não pode salvar. E quando você liga a sua televisão e você assiste um programa desse, os demônios estão saindo de lá e estão entrando na sua casa. Sempre o André contava essa história e eu posso contar. Nas minhas experiências com Deus, um dia nós estávamos assistindo televisão e era um filme de bang bang, de faroeste. E aqueles tiros lá, daqui a pouco a sala toda ficou tomada de pólvora. Cheiro de pólvora e fumaça. E Deus ministrou meu coração. E disse assim: assim como saiu esse cheiro de pólvora, essa fumaça de dentro da televisão, assim o mundo espiritual é. Sai de dentro os demônios e entra na casa dos servos de Deus. Cuidado, olhinho que você vê. Cuidado, ouvidozinho que você ouve. Porque aquilo que você vê e o que você ouve é aquilo que você vai falar e aquilo que você vai fazer. Então ouça a palavra de Deus, fale da palavra de Deus e você vai viver o melhor de Deus nessa terra. Alguém quer isso na sua vida? Então faz alguma coisa aí. O homem se esquecer de Deus. E quando é que o homem se esquece de Deus? Quando ele para de orar, quando ele não ora mais a Deus, quando ele não lê mais a palavra de Deus, quando ele não vem mais ouvir a palavra de Deus, ele já esqueceu de Deus, já tem outros deuses no seu coração, porque já não tem mais acesso à presença de Deus. Ele não tem mais a sensibilidade e o desejo de vir à casa de Deus e ouvir a palavra de Deus, aleluia. Porque o melhor momento das nossas vidas, queridos, é quando a gente lê a palavra, é quando a gente ora a Deus e quando a gente para ouvir a palavra de Deus. Esse é o melhor momento da nossa vida. Há uma conexão da terra com o céu e há uma conexão do céu com a terra. É nessa hora que o Espírito de Deus vem e nos abraça, nos consola, nos edifica e nos prepara para o amanhã que vai chegar. Diga amém, Jesus. Porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer. Mas essa alegria só virá quando você não se esquece de Deus. Porque Deus não esqueceu de você. Então aprove Deus enviar seu filho. Não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo dos seus pecados. E Deus envia seu filho para lhe dar a sua própria vida por um povo
que esqueceu dele. Um povo que lhe abandonou. Um povo que lhe traiu. Um povo que apostatou da fé. O que é apostatou da fé? Pô? É alguém que um dia serviu a Deus e abandonou Deus. Isso se chama apostasia. Israel apostatou de Deus. E um dia Deus pegou um dos seus profetas e tomou ele pelos seus cabelos e levou ele na casa do templo e mandou que o profeta fizesse um buraco na parede. E o profeta abriu um buraco na parede e começou a olhar o que os sacerdotes de Deus faziam dentro da casa de Deus. Eles adoravam deuses pagãos. Os pastores daquela época, os sacerdotes, eles adoravam deuses que não podem salvar. E Deus mostrou ao profeta, para que o profeta profetizasse contra esses líderes. Eu quero dizer para você, querido, que nós somos sacerdotes da casa de Deus e nós somos sacerdotes da nossa casa. E que se for preciso, Deus vai mostrar aos sacerdotes e aos profetas e vai mostrar o erro do povo para que o povo seja consertado. E eu estou aqui como seu profeta para que Deus fale a você, para que você conserte a sua casa. Porque o projeto de Deus é salvar as famílias da terra. Deus veio salvar e buscar todo aquele que se havia perdido. Diga amém e dê um aplauso a Ele, aleluia. Então, Davi diz assim: quem sou eu para que tu te lembre de mim? Foi isso que o salmista Davi queria saber: quem sou eu? Um ser menor do que os anjos, um ser criado pelas mãos de Deus. Quem sou eu, Senhor, para que o Senhor se lembre dele? Como o apóstolo Paulo disse em Romanos capítulo 7, 24. Quem sou eu? Um homem miserável, pecador. Um homem perdido. Um homem infiel. Um homem adúltero. Um homem prostituto. Mentiroso, enganador. Um homem fraudulento. Isso que Paulo está dizendo aqui: quem sou eu? Assassino. Quem sou eu? Quem me livrará do corpo dessa morte? Porque ele sabia que ele era um homem mortal. E ele teve um encontro com Jesus. No capítulo 9 de Atos ele diz: eu tive um encontro com ele, aleluia. Quando eu ia no caminho com uma carta para matar crente, ele apareceu para mim numa luz e disse: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Então ele sabia quem era Jesus, ele também sabia quem era ele, um pobre, miserável, pecador. E ele faz a seguinte pergunta: quem me livrará do corpo dessa morte? E ele responde, porque a Bíblia pergunta e a Bíblia tem a resposta. Então ele diz: graças a Deus por Jesus Cristo, porque Ele me livrará do corpo nessa morte. E ainda que o meu corpo, como disse Jó, for tombado na terra, cair no pó da terra e for enterrado, assim mesmo ainda eu verei ao Senhor. Quem é você? Você sabe quem é você? Você é um pobre, miserável pecador, condenado às penas eternas. Mas tem uma saída. A única saída. Não há outra saída, senhoras e senhores, não há outra saída para o ser humano que Deus criou. E a saída é essa: todo aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou
tem a vida eterna, não entrará em juízo e nem em condenação, mas passou da morte para a vida. Essa é a saída para toda a humanidade. Todo aquele que ouve, Jesus disse, todo aquele que ouve essas minhas palavras, será comparado ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e vê os ventos, e vê as tempestades, e vê os temporais da vida, e vieram os problemas da vida, e vieram doenças, enfermidade, perseguição, maltrato, tentação, mas ele não caiu, aleluia. Ele ficou de pé com a sua família, ele ficou de pé com a sua casa. Sabe por quê? Porque ele teve um encontro com Deus, aleluia. E ele edificou a sua família e o seu casamento na rocha que é Jesus. Você tem essa segurança? Então faz alguma coisa. Está muito silêncio essa igreja, irmão. Está muito silenciosa essa igreja. Diga amém, Jesus. Paulo diz, Ele me livrará do corpo dessa morte. E a segunda pergunta que ele diz assim, Davi diz, quem é o homem para que Deus o visite? Quem é o homem para que Deus se aproxime dele? Um homem cheio de problemas. Quem é o homem para que Deus se lembre dele e Deus o visite? O homem, como muitos dizem aí, é a menina dos olhos de Deus. Nós somos a igreja, a menina dos olhos de Deus. Nós somos o povo eleito, nós somos o povo separado, nós somos o povo guardado por Deus nessa terra, nós somos o povo protegido de Deus, aleluia. Nós somos o povo que retém em nós a presença do Espírito Santo na nossa vida. Depois que nele crido temos recebido o selo do Espírito Santo na nossa vida. Quem é o homem para que o homem visite? Para que Deus o visite? Somos a criatura que Deus criou. Deus colocou nesse depósito de barro aí a sua presença. Você tem a presença de Deus. Agora deixa eu te dizer algo aqui que Deus está me incomodando para dizer aqui. Aonde é que você está levando a presença de Deus? Nas mesas de bares, nas casas de prostituição, nos namoros ilícitos. Aonde é que você está levando a presença de Deus? Nas mesas de jogos, nas jogatinas. Porque tem gente ficando endividados na internet com joguinhos, endividando a família, e pensa que Deus está dormindo. Deus tem 7 espíritos sobre toda a terra, e Ele tudo vê. Ele sabe de tudo. Gastando dinheiro naquilo que não é pão. E Deus vai continuar falando. Quanto mais eu te chamo, mais tu se aparta de mim. Quanto mais eu te chamava, Israel, mais tu te afastava de mim. Hoje é o dia de você voltar para Deus, aleluia. Ele se lembrou de você, aleluia. Quem é o homem para que Deus se lembre? Pois eu quero dizer para você que Deus, o nosso Deus, é um Deus misericordioso, é um Deus gracioso, que ainda que você tenha andado em lugares obscuros, Ele ainda se lembra de você, ainda, Ele ainda te ama, Ele te ama. Quem é o homem para que Deus o visite? Ele está visitando o seu povo. Ele visita a sua igreja.
Deus está visitando, irmãos. Não sejamos como Israel, que não reconheceu o dia da visitação. Porque Israel, no dia que Deus visitou Israel, eles não reconheceram que Jesus era o Filho de Deus. Deus visitou seu povo. Deus está visitando a sua igreja. Ele quer estar no meio de nós, aleluia. Deus quer passar no meio do candeeiro que é a igreja, aleluia. E quer iluminar a todos. Diga amém, Jesus. Ei, irmãos, tem um texto da palavra de Deus que fala mais ou menos assim: a mãe, ela pode esquecer de amamentar seu filho. Olha que é difícil, hein? Uma mãe se esquecer de alimentar seu filho. Porém o Senhor diz: eu jamais me esquecerei de você. Deus não esquece do seu povo. Deus não esqueceu de você. Ele está aqui hoje para te abençoar. O choro está grande, não te preocupa. Ele está aqui para enxugar todas as tuas lágrimas. Ei, o choro, a dor está grande, o sofrimento está grande, não é fácil. Tem problemas que a gente chora. Eu tive um tempo, irmãos, que eu tenho chorado. E muita gente pensa que o choro só chega na casa do crente humilde, simplesinho, não. Chega na casa de todo mundo. E dói mesmo. Mas esse choro tem data para acabar. Deixa eu repetir, esse choro tem data para acabar. Ela vai passar, isso vai passar. A Bíblia diz que é uma noite. No outro dia virá alegria. Deus está visitando a sua igreja. Deus está movendo a terra. Quando eu leio Romanos, capítulo 10, e versículo 8, que diz assim: pelo que diz a palavra está perto de ti. Quem é a palavra? Quem é a palavra? É Jesus. Ele é o verbo de Deus, é a palavra de Deus. Então Jesus está perto de ti. A palavra da fé que eu tenho pregado hoje, se com o teu coração tu creres, e que com tua boca confessares a Jesus como o Senhor da tua vida, tu serás salvo. Ele está perto de ti. Ele não te abandonou. Ele diz assim: eu nunca te deixarei e eu nunca te abandonarei. Nunca. Ele está perto de ti. Ele está bem pertinho de ti aí. E diz que está no teu coração. Isso é você crer. E com tua boca falar que Jesus Cristo é o Senhor da tua vida. Ele te trouxe aqui hoje. Ele permitiu que você estivesse aqui hoje, para que você ouvisse essa palavra, que é dele, para que você entendesse que você sem ele é um boneco de barro. Sem sua presença você não passa mais do que isso, um boneco de barro. Mas ele não quer que você seja simplesmente um boneco de barro. Ele quer que você carregue do seu espírito na sua vida. Ele quer que você carregue da sua presença, porque ele não esqueceu de você. Não sei
as dores que você tem passado. Eu sei das minhas. Eu sei dos meus choros. Eu sei das minhas lágrimas. Eu sei. E um dos motivos de ter subido aquela montanha foi por causa das minhas lágrimas. Eu queria ouvir a voz dele. Queria falar com ele. Ele falou comigo. Ele disse: fica quieto. Eu estou no controle de tudo. E eu vi com essa palavra de lá: Deus está no controle de tudo. Deus está no controle de tudo. Não caiu uma folha ao chão que Deus não saiba, diz a sua palavra. Não caiu um fio de cabelo que Deus não sabe. Ele sabe. Ele sabe de tudo. E Ele quer dizer para você que Ele está contigo. Ele disse para mim: eu estou com você. Eu estou contigo. Eu estou no controle de tudo. E eu vim com esse coração tranquilo de lá. Desse tempo difícil para mim. Em muitas áreas. Saúde, financeiro, emocional, familiar. Mas eu sei que Ele está no controle de tudo. E que eu tudo posso naquele que me fortalece. A minha fé não está baseada em palavras humanas. A minha fé está baseada nessa palavra. É na palavra de Deus. Que a sua fé possa estar baseada nessa palavra. Fica firme nessa palavra. Você vai vencer. Quero terminar e concluir. Eu não posso terminar sem concluir essa área. E você, meu amigo, que está aqui hoje, que ainda não tem certeza disso. Deus não te abandonou. Não te deixou. Às vezes parece, e eu sei que por algum motivo, algum momento, a gente pensa assim: será que Deus não está me ouvindo? Será que Deus não vê o que eu estou passando? Será que Deus se esqueceu de mim? Eu sei que você já pensou assim. E eu também. Porque somos seres humanos. Então Deus nos faz ter experiências tremendas com Ele, para que Ele possa falar com a gente. Ele fala aqui, Ele fala na oração, Ele fala na palavra, Ele fala nos encontros, Ele fala. O importante é estar no centro da sua vontade. Não pense que Deus não está te vendo, que Ele não está te olhando, Ele não está sabendo o que você está passando. Ele sabe de tudo. Ele sabe de tudo. E Ele faz essas perguntas assim para a gente: está chorando por quê? Se você tem um Deus que gosta de você e que jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo o que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Fique de pé.